Meus irmãos, graças a Deus porque estamos chegando a mais um estudo bíblico e hoje nós vamos encerrar o assunto da comunhão dos santos. Nós vimos na semana passada o quanto este assunto é importante, tendo em vista essa preparação que nós estamos tendo para o retorno aos cultos públicos. E nós sabemos que nós devemos ter todos os cuidados em relação à questão dos protocolos, ao álcool em gel, à questão das máscaras, tudo isso, mas é extremamente importante também nós cuidarmos do nosso coração, e esta doutrina da comunhão dos santos, ela é fundamental para nós entendermos essa importância do culto, essa importância da comunhão, essa importância da nossa convivência. Então nós damos graças a Deus porque estamos agora encerrando mais este assunto e num momento tão particular, num momento tão precioso que é esse momento de preparação para o retorno aos cultos. Vamos então orar para iniciar esse estudo. Deus eterno, Deus de graça, Deus de verdade, nós te bendizemos, Senhor, porque o Senhor é santo, é soberano, é poderoso e o Senhor tem nos proporcionado, ó Pai, nesses dias, ainda que afastados, ó Pai, da reunião pública, ainda que afastados do culto, o Senhor tem trazido a Tua Palavra através das exposições, tem trazido a Tua Palavra através dos estudos bíblicos, o Senhor tem nos permitido nos comunicar, ainda que seja à distância, por WhatsApp, por ligação. Ó Pai, o Senhor nos mostra como devemos cuidar um dos outros e como o Senhor cuida de nós. Continua, Pai, nos abençoando neste estudo bíblico sobre esse assunto tão caro para nós, que é a doutrina da comunhão dos santos, Senhor. Nos ajuda, Pai, a sermos não apenas ouvintes, mas praticantes, e que essa verdade, Pai, conforte, console e exorte a Tua santa e amada igreja. Assim nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Nós aprendemos na semana passada, meus irmãos, que a nossa comunhão uns com os outros está primeiramente baseada na nossa comunhão com Cristo. Nós só podemos amar aos nossos irmãos, nós só podemos viver em união com os nossos irmãos, porque o Pai nos amou e através do Espírito Santo nós fomos unidos a Cristo. Esta é a base, não é primeiro eu tenho comunhão com meu irmão para depois ter comunhão com Cristo. Não, ele é a base, ele é o fundamento, ele é a essência da nossa comunhão. Vimos também que isso se manifesta no cuidado que nós temos uns para com os outros, seja no cuidado espiritual, de oração, de exortação, de consolação, ou seja, na necessidade material, ajudando o irmão com alguma coisa que ele precisa, com algum trabalho, enfim, ajudando no que ele precisa materialmente também. Nós precisamos ajudar uns aos outros, seja de qual natureza for a necessidade, seja de qual natureza seja a ajuda que o irmão precisa. Agora, meus irmãos, nós vamos ver a partir da Escritura que essa comunhão uns com os outros e com Deus, ela tem um ápice, ela tem um ponto alto, que é justamente o culto ao Senhor. Obviamente, nós sabemos que toda a nossa vida ela é um ato de adoração a Deus. Nós devemos glorificar a Deus com os nossos atos, com os nossos pensamentos, com os nossos relacionamentos. Contudo, nós estamos falando daquele momento específico de adoração congregacional, de adoração corporativa, que é o culto. Sabemos que esse momento particular ele é preciosíssimo. Nós podemos agora, recentemente, experimentar o quanto é doloroso, o quanto é ruim ficarmos afastados da comunhão dos irmãos, da mesa do Senhor, da adoração conjunta. O culto ele é fundamental, ele é essencial para a nossa vida cristã. Entendam que aqui, meus irmãos, eu estou então me referindo ao culto público dominical, o que, como a confissão de fé diz, nós somos então obrigados a manter este culto dominical em uma santa sociedade e em uma santa comunhão. Essa obrigação aqui, como a confissão de fé se expressa assim, chamando de obrigação, tem um sentido de cumprimento do dever com prazer e com amor. Algumas pessoas entendem, às vezes, que a gente tem esse entendimento na linguagem comum, na conversação comum, de que
quando você faz algo por obrigação, você não faz algo por amor. Mas esse é um entendimento errado. Esse entendimento, ele não está de acordo com os nossos relacionamentos, porque veja só, nós somos obrigados como filhos a respeitarmos os nossos pais. E o fato de que nós somos obrigados a fazer isso não significa que nós fazemos isso sem amor. Todos os pais também são obrigados, inclusive por lei, né, a cuidar dos seus filhos. E o fato dos pais serem obrigados a cuidar dos seus filhos não significa que os pais fazem isso sem amor. Quando uma pessoa não faz uma dessas coisas, quando não respeita os seus pais, ou quando um pai ele não cuida do seu filho, nós podemos dizer que essa pessoa está errada, justamente porque é dever dela fazer isso, justamente porque ela é obrigada também a fazer isso. É uma obrigação de amor que ela tem, mas ainda assim é uma obrigação. Então veja, as duas coisas não estão necessariamente separadas. É claro que você pode ser obrigado a fazer alguma coisa e você pode fazer sem amor, mas uma coisa não exclui a outra. Nós somos obrigados a manter esta comunhão uns com os outros no culto, nós somos obrigados a atendermos a santa convocação do Senhor, mas isso não muda o fato que nós fazemos isso com amor, que nós fazemos isso com dedicação. Então, meus irmãos, no culto nós estamos obedecendo, nós estamos exercendo uma santa e amorosa obrigação de adoração para com Deus e de edificação mútua para com os nossos irmãos. O nosso culto, ele só é prestado em comunidade, ele só é prestado juntos, como é descrito na própria palavra de Deus. Fomos em Cristo feitos nova criatura juntos. Nós adoramos ao Senhor juntos. Ele virá nos buscar juntos para habitarmos juntos com Ele eternamente. É por isso que o Salmo 50, verso 5 diz: congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifício. Congregai, ajuntai, arrebanhai. Nós, por meio de Jesus Cristo, entramos em aliança, em um pacto com Deus. Nós fomos santificados, nós fomos separados para adorar a Deus e para espalhar as boas novas de salvação. Nunca o cristianismo vai incentivar, meus irmãos, uma vida isolada, uma vida solitária, mas uma vida de amor, uma vida de comunidade, uma vida em família. Por isso, o autor da carta aos Hebreus diz no capítulo 10, versos 24 e 25: consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. A palavra de Deus deixa muito clara a necessidade que nós temos de congregar, a necessidade que nós temos de estarmos juntos. Mas há um detalhe muito interessante. Ele nos diz, nesse verso 25 mesmo, de Hebreus capítulo 10, ele diz como é costume. Isso é um detalhe importante. Ou seja, o que o autor está falando não são de pessoas, o que o autor está falando são de pessoas que por opção, por costume, porque querem, deixam de congregar. É um caso aqui específico. Esse detalhe é importante porque nós sabemos que nós mesmos ficamos algum tempo sem congregar, mas não foi por opção, mas não foi por costume. Tanto o capítulo 21 da Confissão de Fé de Westminster, que fala sobre o culto, como esse capítulo que fala sobre comunhão, falam da ocasião proporcionada pela providência de Deus. Isso foi proporcionado. Quando isso é proporcionado, nós não devemos deixar de atender. Isso comumente, meus irmãos, se manifesta, se mostra para nós de uma forma menor. Por exemplo, o irmão é impedido de vir ao culto por alguma doença, por uma emergência, por uma situação de necessidade ou de misericórdia. Ou então você imagina nesses lugares que acontecem enchente, que acontece alguma catástrofe natural, é impossível o culto acontecer ali. Então, nessas situações, nós temos aquilo que a providência não deu ocasião para que o culto ocorresse. Nós vivemos então um período
agora recentemente em que nós tivemos isso de forma coletiva. Nós fomos impedidos por essa doença de nos reunirmos durante este tempo. E agora, meus irmãos, pela graça de Deus, em sua providência, nós poderemos nos reunir novamente. Nós temos ocasião para nos reunirmos novamente. A junta diaconal, junto com o conselho, está tomando os cuidados, está tomando as providências, está fazendo o que é preciso para que nós possamos nos reunir, graças a Deus. E ainda assim, sabemos que temos irmãos que serão impedidos por serem parte do grupo de risco. Por isso, meus irmãos, a nossa oração ela não deve cessar. Por isso, o nosso clamor não deve cessar. Devemos ainda pedir a Deus que nós possamos estar todos juntos. Mas enquanto isso, ainda que com restrições, nós vamos nos reunir, nós vamos adorar, nós vamos voltar a cultuar ao Senhor. Isso aconteceu, por exemplo, primeiro aqui em Recife e agora está acontecendo aí em Natal. Em outros lugares aconteceu antes, talvez em outros lugares aconteça depois, mas o Senhor está proporcionando isso. O Senhor está fazendo com que isso seja possível e tendo em vista que é possível, devemos então atender a santa convocação, ou seja, fica aquele detalhe lá dos Hebreus, não é por costume, mas foi por necessidade. Voltamos então à possibilidade, voltemos então a nos reunir e a adorar o Senhor. Todos os aspectos da comunhão, toda a ajuda mútua, a edificação, o amor, a adoração devem se fazer presentes, meus irmãos, assim como o culto, sempre que houver ocasião, sempre que houver necessidade. Quando o tempo chega, nós devemos estar em prontidão. Algo que nos deixa alegres, meus irmãos, e maravilhados, é sabermos que isso não se estende somente à nossa igreja local e nem somente à nossa denominação, mas a todo o povo do Senhor espalhado sobre a terra. Eu quero aqui dar um exemplo pessoal para os irmãos. Quando nós chegamos aqui em Recife e nós não temos nenhum parente, nós só tínhamos como conhecidos aqui o pastor Christopher, que na época era seminarista ainda, e nós ficamos até um pouco assustados, porque nós não conhecíamos a cidade, nós não tínhamos parentes, nós não sabíamos direito nem para onde ir, né, de igreja. E nós fomos recebidos na Igreja Presbiteriana Redenção, do pastor Fúvio. Depois nós fomos para a igreja, passamos um tempo na Igreja Presbiteriana de Jardim Atlântico, do pastor Manuel Costa Neto. Depois fomos para a Igreja Presbiteriana da Aliança, onde nós vamos frequentemente agora, onde eu tive o prazer e a bênção de trabalhar no ano passado. Então veja, meus irmãos, nós chegamos numa cidade grande, uma cidade desconhecida, nós somos acolhidos, nós somos recebidos pelo povo do Senhor. Veja só como isso é maravilhoso. É como o próprio Cristo diz em Marcos capítulo 10, versos 29 e 30. Ele diz assim: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Então veja, meus irmãos, é claro que aqui ele está falando mais do contexto de perseguição das pessoas que deixavam suas casas e ali eram acolhidas por outras pessoas e o evangelho se espalhava ainda assim, mas existe uma verdade que pode ser aplicada à vida de todos nós, aonde quer que nós vamos, que tenha o povo de Deus lá. Nós temos irmãs, nós temos irmãos, nós temos casa, nós temos pessoas que nos acolhem, nós temos pessoas que nos ajudam, porque a comunhão dos santos não diz respeito apenas à nossa comunidade local, não diz respeito apenas à nossa igreja, mas diz respeito à igreja de Cristo, à igreja do Senhor, espalhada por toda a terra. Não nos faltam irmãos, não nos faltam casa, não nos falta família. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Em Cristo, nós somos irmãos de orientais, de africanos, de europeus, de americanos. Em Cristo, o negro e o branco, o rico e o pobre, o homem e a mulher são reunidos em um só corpo, em uma videira. E naquele que é o vínculo mais profundo até mesmo do que o nosso vínculo de sangue.
no nosso vínculo, que é o pacto, a aliança da graça que em Cristo foi feita conosco. Por isso nós somos unidos. Vamos voltar então, meus queridos, a nos reunir, e que essa reunião seja para melhor, seja para a edificação da igreja, seja para que Deus seja glorificado, na certeza de que o Senhor nos permitiu voltar para essa reunião com graça e com misericórdia. Então, se você não é do grupo de risco, se você durante todo esse tempo sentiu no seu coração esse desejo, sentiu no seu coração essa falta, como muitos irmãos até manifestaram para nós, chegou o tempo, meus irmãos, nós podemos nos alegrar, porque disseram a nós: vamos à casa do Senhor, como diz o Salmo 122. Então, meus irmãos, pela graça de Deus, estaremos voltando no próximo final de semana com o pastor Christopher. As coisas estão sendo organizadas e mais detalhes serão dados. Nós nos alegramos, meus irmãos, com isso, e esperamos que essa doutrina da comunhão dos santos, essa doutrina tão preciosa, possa ter aquecido o coração dos irmãos para esse momento de ápice de comunhão entre nós, nossos irmãos e Deus. Que o Senhor nos abençoe. Tenho ainda um pequeno aviso, meus irmãos, que o nosso canal do YouTube, ele foi, na verdade, criado, para nos atender aí durante esse período de pandemia. Nós não tínhamos a intenção de fazer isso, fomos impelidos, por causa dessas questões, e nós não vamos continuar com esses estudos bíblicos semanais que nós estamos fazendo. Nós vamos postar semanalmente as pregações, provavelmente em áudio. Vamos colocar lá no YouTube, para que os irmãos que não estão possibilitados de ir até a igreja possam ouvir, para aqueles irmãos também que são de outras igrejas, que porventura acompanhem aqui as nossas publicações, também possam ouvir, compartilhar, ser edificados, exortados e abençoados. Então, nós vamos postar semanalmente as nossas pregações, tanto as pregações do pastor Christopher, como as minhas pregações também, que nós vamos voltar, na verdade, a essa alternação, não sei se as palavras estão certas, mas vamos voltar a ter esse revezamento lá na nossa igreja. Peço aos irmãos que orem pela Igreja Presbiteriana de Filipe Camarão, pelo pastor Christopher, pelo conselho, pelos diáconos, por todas as famílias da igreja, que o Senhor continue abençoando a cada um de vocês. Foi de fato um desafio, particularmente, estarmos aqui praticamente semanalmente trazendo esses vídeos, esses conteúdos bíblicos, e graças a Deus o Senhor nos abençoou até esse momento de retorno aos cultos. A minha oração é que a palavra de Deus tenha chegado ao lar dos irmãos, ao coração dos irmãos, ainda que por esse meio virtual. Então, a partir da semana que vem, se Deus quiser, estaremos postando as pregações. Que o Senhor abençoe a cada um de vocês.